Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. As nossas primícias, nosso dízimo, a nossa oferta, mas principalmente, Senhor, a nossa vida, a nossa família. Nós entregamos, Senhor, a nossa igreja diante do Senhor. Derrama, Pai, autoridade sobre este lugar, sobre cada vida que está aqui. Unge as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por ser aquele que supre tudo que falta, aquele que tampa todas as lacunas, ó Pai, aquele que preenche todo o nosso ser. Obrigado pelo pão de cada dia, Deus. Obrigado pela Tua alegria em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos entregar tudo ao Senhor, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós. E nós Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e aleluias. Então, glória a Deus, irmãos. Quero convidar aqui à frente a Germana, para que ela possa convidar o visitante de honra, que é o Joaquim. Nós vamos fazer a consagração, a apresentação e a consagração do bebê ao Senhor nessa noite. Enquanto ela está se dirigindo ao púlpito, quero pedir ao irmão Felipe e ao irmão Osmar que, após o culto, por gentileza, os dois jovens, o pastor precisa ter uma conversa com vocês. Em nome de Jesus, eu preciso fazer uma solicitação aos irmãos, e eu sei que vocês vão poder ajudar, viu? Agora a gente vai receber mais um novo membro da Igreja Batista Manancial, o Joaquim, irmão da Isabela. Quer chamar a mãe, né, o pai. Aí a irmãzinha que já está aqui. Também os padrinhos. A Manu, Marcos e a Márcia. Não, você ficará o tempo inteiro aqui. Eu quero pedir ao irmão Osmar que fique perto da irmã Mariana, são os pais. Quero pedir aos padrinhos que também fiquem um pouco mais pertinho, porque faremos daqui a pouco a imposição de mãos, em nome de Jesus. E eu quero convidar a amada igreja a se colocar em pé. Nós estamos recebendo e consagrando ao Senhor nessa noite o Joaquim, que é resultado de muito amor na vida do irmão Osmar e da irmã Mariana, e nós louvamos a Deus, porque essa criança cresce nesse ambiente, que é o ambiente que nós escolhemos para nós e as nossas famílias. A palavra de Deus diz que Deus não orienta que nós batizemos as crianças, mas que nós as apresentemos ao Senhor. João Batista foi apresentado no templo ao Senhor, Jesus foi apresentado no templo ao Senhor e se batizaram mais tarde, mas foram, quando crianças, apresentados ao Senhor, como o irmão Osmar e a irmã Mariana,
estão apresentando o Joaquim ao Senhor nesta noite. A Bíblia diz que nós devemos ensinar as nossas crianças no caminho em que devem andar, porque mais tarde, quando elas estiverem avaliando o mundo, elas não vão se desviar dos caminhos do Senhor. A Mariana e irmão Osmar são exemplos disto. São jovens, mas na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos e amigos, Deus ordenou a família, Ele a instituiu como uma instituição divina desde o começo da humanidade. Os filhos são herança que o Senhor tem confiado ao cuidado de seus pais. Portanto, os pais têm perante Deus e a sociedade a responsabilidade de velar pelos seus filhos. Damos testemunhos de que Cristo é Rei e Senhor sobre a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Assim, como igreja, nós nos comprometemos, enquanto nos for possível, a instruir esta criança na lei do Senhor e na santa vontade do nosso Deus. A Bíblia nos oferece muitos exemplos disto. Primeiro, Joquebede instruiu seu filho Moisés depois de tê-lo entregue ao Senhor. Ana reconheceu que seu filho Samuel pertencia a Jeová. Maria levou seu filho Jesus ao templo para dedicá-lo a Deus. Portanto, Osmar e Mariana estão fazendo a mesma coisa. Os pais deste menino, Joaquim, reconhecem sua responsabilidade de educar, ensinar e exortar esta pequenina criatura e criação primorosa de Deus no temor e na obediência à palavra de Deus desde os seus primeiros anos de vida. Por isso, eles a apresentam ao Senhor nesta noite. Eu quero, então, pedir ao irmão Osmar e à irmã Mariana que repitam comigo: Senhor, trazemos à presença do Senhor esta criança, que ela seja confiada a Ti, pois nós a dedicamos ao Senhor e suplicamos, como seus pais, que o Senhor a abençoe. E agora eu quero que os pais repitam comigo o compromisso que vocês já têm, mesmo se vocês não repetissem esse compromisso. Amém? Osmar e Mariana, diante de Deus e dessas testemunhas que é a igreja e os padrinhos, vocês prometem criar o Joaquim no temor do Senhor, sim ou não? Vocês prometem, além disto, guiá-lo diariamente no pleno conhecimento do caminho do Senhor? Vocês prometem instruir o Joaquim para que conheça a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Osmar e Mariana, vocês prometem, enquanto estiver sob o controle de vocês, dar ao Joaquim um exemplo sólido e piedoso de vida cristã? Vocês apresentam este menino em solene e sincera dedicação a Deus? Vocês prometem dedicar-se a criar esta criança na doutrina e nos ensinamentos da santa palavra de Deus? Prometem criar esta criança na prática diária da oração, ajudá-la a formar o caráter cristão e a fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para criá-la em seu lar, em um ambiente de devoção e de total dependência de Deus? Glória a Deus. Então, eu quero pedir que agora os padrinhos tomem o Joaquim nas mãos, porque os padrinhos não são apenas, uma peça decorativa na vida do Joaquim, nem de Osmar e Mariana, Quando vocês foram convidados para serem padrinhos, isso significa que vocês deverão, Márcia, Marcos, a Manu, isso significa que vocês vão acompanhar a vida do casal e da criança especialmente. Então, eu quero pedir aos pais agora que imponham as mãos sobre o bebê. Quero pedir ao pastor Hélio também que dê um passo à frente, faça a imposição conosco, e nós vamos
então, ministrar a bênção segundo a palavra de Deus. Baseando-me no fato de vocês terem prometido diante de Deus e desta congregação dedicar esta criança a Deus e o terem afirmado em suas próprias palavras, eu os exorto, Osmar, Mariana e padrinhos, Marcos, Márcia e Manuela, a se dedicarem a esta sagrada obrigação com sabedoria, perseverança e esforço. Repitam comigo. Joaquim, e seja sobre ti o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a consolação presente do Espírito Santo. Nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus. Assim está consagrado o bebê ao Senhor. A nossa primeira secretária, domingo que vem, ou no outro domingo, porque teremos um domingo diferente, né? Domingo, faremos a apresentação do certificado de apresentação. Deus abençoe a todos vocês, meus filhos. Ministério de Louvor. Podem se assentar, irmãos e irmãs. A irmã Cleidilene se encontra? A irmã Cleidilene e o irmão Etinho se encontram? Eles dariam um testemunho nessa noite, porque a Gabriele, num acidente doméstico, acabou ingerindo essa semana o chumbinho. E fica, então, aí o conselho. Criança coloca tudo na boca, né? Então, ninguém deve ter chumbinho em cima do guarda-roupa ou dentro. Chumbinho não se deixa em casa que tem criança, irmãos, porque a criança não faz essa diferença, né? E aí, a Gabriele caiu o produto no chão, a criança colocou na boquinha e foi parar no UTI. Glória a Deus que a irmã Cleidilene entrou logo em contato com a Ana Maria, com a irmã Lourdinha, com o ministério de oração da igreja e começou a pedir oração e Deus interviu e guardou a criança. Então, hoje pela manhã, eles estiveram aqui e nós louvamos a Deus porque o bebê está bem, sem nenhum perigo mesmo. Assim, que Deus seja louvado por isto. Eu quero convidar aqui à frente a irmã Ana Paula a agradecer ao Senhor em oração pelo livramento. Eles não estão aqui, mas a irmã Cleidilene pediu para dar essa palavra hoje. Ela própria daria. Não estando, nós a demos à igreja e fica, então, glorificado o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus, neste momento, Senhor, viemos na Tua presença, ó Pai, agradecer, Senhor, pela vida da Gabriele. Que o Senhor, meu Pai, dê o livramento a essa criança, meu Pai, que acabou ingerindo por acidente, meu Pai, um veneno, Senhor, que poderia ser mortal. Mas que pela Tua graça e a Tua misericórdia, o poder, Senhor, o Senhor não permitiu que mal nenhum acontecesse, meu Pai, conforme o mesmo Senhor diz no seu Salmo 91, Senhor. Que o Senhor não deixe que nada de mal aconteça, meu Pai, com aqueles que servem ao Senhor, que crê no Senhor e que vive, meu Pai, a vida conforme a vontade do Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dessa criança. E não somente da Gabriele, mas de toda a sua família, principalmente, meu Pai, de seus pais, que tiveram, meu Pai, naquele momento de desespero, o pensamento, Senhor, de ligar para os irmãos, para que pudesse cobrir, meu Pai, aquela criança com a oração, meu Pai. Porque a gente sabe a importância que é da oração. Muito obrigado por isso. E que o Senhor, meu Pai, esteja olhando por nossas crianças, as crianças da nossa igreja, meu Pai, não somente da igreja, mas de todas, meu Pai, aqui dessa região, porque a gente sabe, meu Pai, o quanto risco que uma criança passa durante todo um dia, muitas vezes, meu Pai, porque elas não têm a consciência, assim, o pensamento, meu Pai, do que é o perigo. Mas o Senhor, com teus anjos, guarda e protege, e que todos nós possamos, meu Pai,
está colocando nossos filhos diante de Ti, para que nenhum mal venha a acontecer, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Lembrando, pastor, também tem o grupo das mamães em oração. Tem o grupo das mamães em oração na igreja. Então, coloca o nome do seu bebê lá, viu, irmãos? Irmãos, domingo, nós teremos um domingo atípico. É o casamento da Joyce e do William, que está aí, tão lindos, né, como são nossos filhos, mas teremos o culto normalmente aqui na igreja. Então, os irmãos que não estarão lá na festa podem vir para o templo, porque nós teremos o culto de manhã e à noite aqui na casa do Senhor. Então, os irmãos não precisam faltar ao culto achando que não haverá, porque estará acontecendo o culto aqui. Nosso Ministério de Louvor já escalou, eu não sei quem, mas já tem alguém escalado para estar aqui. Então, eu sei que não estarei sozinho aqui. Eu vou estar com alguns irmãos e com um dos levitas escalado para estar aqui naquele domingo à noite. Tenho certeza que já tem alguém, porque o Elemar me deu um joia pela manhã de que alguém estaria aqui. Então, quem estiver, já vai saber que vai estar aqui com o pastor, viu? Em nome de Jesus. Assim, o Ministério de Louvor está com a palavra em nome de Jesus. Irmão Nilson, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, vamos colocar de pé para cantar essa última canção. Eu não vi a Teca. Cadê a Teca? Vai ter o culto do bebê sábado que vem? É, porque a Teca tinha me convidado, gente, para fazer o culto do bebê, que eu tenho um bebê. Eu ia chamar toda a igreja para o culto do meu bebê, que não é só para o meu bebê. Mas aí a gente vai confirmar e vai mandar lá no grupo da igreja. Irmãos, quero fazer uma pergunta para os irmãos, para vocês responderem só para vocês mesmos. Como está a vida espiritual dos irmãos do dia que você aceitou Jesus até agora? Pensa aí, os irmãos. Lembra aí o dia que você aceitou Jesus e até hoje, nesse momento, como está a sua vida? Teve muitas bênçãos na sua vida? Jesus realizou milagres? Você viu um milagre na vida dos seus irmãos, da sua família? Você viu curas? Você viveu o renovo de Deus? Você teve experiência com Deus nesses anos que você aceitou Jesus? Talvez é recente, tem meses que você aceitou Jesus, eu não sei. Mas eu amo muito essa canção. E ela fala muito comigo e ela me faz muito repensar na minha caminhada com Jesus. O que eu vivi? Que eu aceitei Jesus muito nova, eu desviei durante 4 anos e meio. Fiz muita coisa errada, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de reconciliar. E eu, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com isso, às vezes eu fico triste, porque eu sei que muitas pessoas não vão ter essa mesma oportunidade. Mas o Senhor, Ele quer falar para você nessa noite, você que está fora da presença e da comunhão do Senhor, ainda dá tempo. Enquanto você acorda de manhã e abre os seus olhos e tem a chance de recomeçar, ainda dá tempo. Então, viva o melhor de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sei que você conhece essa canção, que você possa cantar junto com a gente. E peça ao Senhor para falar no seu coração nessa noite. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E eu pertenço a ti, Pai. Como é bom pertencer ao teu amor, Senhor, a tua fidelidade. Nós te louvamos nessa noite. Guia as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua... Eu quero escutar mais alto. Guia-me mais alto, declara o Senhor. Ande sobre as águas com o Senhor, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, Senhor. Tu és a nossa luz, Tu és a nossa esperança, Senhor. E nós confiamos em Ti. Declara ao Senhor: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti. Aleluia, Senhor. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo,
Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós temos um alvo, ó Pai, nosso alvo é Cristo. Nós temos uma direção a seguir, ó Pai. Mas nós não queremos seguir o caminho errado, não queremos seguir o caminho torto e nem o caminho mais fácil. Mas nós queremos que o Senhor Jesus pegue a nossa mão, nos dê confiança para seguir o caminho reto, o caminho justo, Senhor. O caminho segundo a Tua vontade, Pai. Ó Senhor, transforme as nossas vidas. Escreva uma nova história para nós. Porque Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Está próxima a Tua vinda, Senhor. Tem muito caos acontecendo nesse mundo. Mas o que nos conforta é que nós não pertencemos a este lugar. Nós pertencemos ao céu. Nós pertencemos a morar contigo, Pai. Então traga transformação de vida, cura e libertação. Traga, Senhor, a vontade de perdoar e ser perdoado, Senhor, por Ti. Oh, Senhor, tome o Teu lugar nas nossas vidas, Pai. Nós não podemos tomar decisão nenhuma porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Mas o Senhor sabe. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Aumente a nossa fé em Ti. E nos dá um coração igual ao Teu. Que possamos, ó Pai, servir ao Senhor neste lugar, em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores, pois é quem o Senhor está procurando. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, como eu sou grata a Ti. Mas eu quero ser mais grata. Fale, Senhor, fale, não deixe nenhum dia de falar, Senhor, nas nossas vidas, através da Tua palavra que é viva e eficaz e que traz transformação. Vamos impactar esse mundo, Senhor, porque as pessoas vão ver Jesus através de nós. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar, obrigado meus filhos, nós vamos estar ouvindo a mensagem da Palavra de Deus com o pastor Hélio Volotão e ao final teremos a celebração da ceia. E no 123, enquanto os diáconos trazem a composição da mesa nessa oportunidade. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. A igreja. Aleluia. Pecadores remidos que perante seu Deus algo mais que a neve. Glória a Jesus. Espinhosa a cor
Jesus por nós suportou. A igreja. Em pé, os diáconos vão estar estendendo as mãos sobre os elementos da ceia do Senhor e nós consagraremos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, simbolizados no pão e no vinho, que nessa noite comeremos e beberemos. Oremos para a consagração. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por esse momento especial, Pai. Apesar de todos os dias, ó, mas nós sabemos o quanto o Senhor nos amou através do Teu Filho Jesus. Ó. E agora, neste momento especial, eu entrego a Ti esses dois elementos, ó, para que o Senhor abençoe, ó, para que junto nós possamos comemorar e alegrar, ó, Pai, com tudo que o Senhor fez por nós, ó, Pai, dando Seu Filho por morte de cruz pelos nossos pecados. Mesmo sabendo que no terceiro dia Ele se ressuscitou, Pai. Mas que nós possamos sempre lembrar desse dia em nossos corações, ó Pai. E logo mais, assim que terminar a pregação do pastor Hélio, nós vamos participar, entregando os alimentos, e cada um que estiver preparado, Pai, possa participar com amor e lembrando de todos os dias o quanto Ele nos amou, Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos podem se assentar, a igreja também. Quero convidar aqui à frente a Ana Maria para que ela possa apresentar e orar pelo pregador dessa noite, que é nosso convidado especial. Irmã Ana, por gentileza, pode vir aqui à frente. Graça e paz, amém, irmãos? Quero convidar o pastor Hélio a estar aqui. Pastor Hélio é um amigo da gente de muitos anos. Ele, a irmã Nadir, que não pôde vir. Mas o pastor Hélio, ele é um homem de Deus. Deus tem usado o pastor Hélio em todo esse Brasil, em Minas, e aonde o Senhor o colocou para pregar a palavra do Senhor. Nesta manhã, o pastor Hélio trouxe uma mensagem muito edificante para o nosso coração, naquele texto que Jesus acalma a tempestade. E você que não veio, perdeu a palavra do Senhor. Porque através desse texto que nós lemos tanto, né?
E quando nós vemos os milagres de Jesus, e quando ele estava com os discípulos no barco que veio a tempestade, os discípulos, tímidos, com medo, e Jesus, então, acalmou aquela tempestade. O pastor Hélio nos trouxe uma mensagem linda, porque ele nos ensinou que Jesus está conosco nas tempestades e nas bonanças. E que a gente precisa confiar no Senhor em todo o tempo. E o pastor Hélio, ele é, acima de tudo, pastor. E ele escreveu vários livros. Ele vai estar falando sobre os livros estão ali, Lá no final você pode ver, e comprar, porque você vai crescer, lendo o que o Espírito Santo usou o pastor para escrever. E nessa noite você não veio aqui por acaso. Que esse não seja apenas um culto mas que seja um culto onde Deus vai falar com você. Nós já apresentamos a Ele o nosso louvor com o ministério. E agora Ele vai falar conosco através da palavra. A palavra que é rema. Então abra o seu coração para que você saia daqui fortalecido na sua vida com o Senhor. Porque servir a Deus é ter relacionamento com Ele. Então, que você possa se desligar agora de tudo que possa atrapalhar o Espírito Santo a falar com você através da palavra. E no final nós vamos estar participando de um memorial, de um sacrifício real de Jesus por nós. Então, feche os seus olhos agora. Coloque a sua vida no altar e fala: Senhor, que essa palavra transforme a minha vida através do teu servo. Que essa palavra venha fazer mudança em mim, Senhor. Essa está sendo a minha oração também. E que seja a sua. E que essa palavra venha te mudar, me mudar. E que o pastor Hélio seja apenas a boca de Deus nesta noite. Vamos orar? Deus, nesta noite, nós te agradecemos, Senhor. Porque nós já podemos ser fortalecidos através do louvor. Através da apresentação de um bebê. Ó Deus, que pela graça do Senhor tem os seus pais cristãos e o Joaquim vai crescer no conhecimento do Senhor. Deus, e agora quando nós vamos ouvir esta palavra que é viva, que é poderosa, que é a palavra rema, que ela venha nos mudar de dentro para fora. Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber a palavra do Senhor através do teu servo, pastor Hélio. E obrigada por ter o teu filho aqui conosco. E continua abençoando o seu ministério, a sua vida, a sua família. E obrigada porque o Senhor tem usado o teu filho para falar em vários lugares, através da palavra, através dos seus escritos. Então, Espírito Santo, encha o teu servo do teu poder, da tua unção, e ministra ao meu coração, ao coração de cada um nesta noite. E nós rejeitamos agora qualquer voz que não seja a voz do Senhor a falar conosco. Acalma o nosso coração. Tira de nós qualquer distração, Senhor. E nos prepara agora para ouvir o teu recado. E que a gente possa viver a tua palavra dia a dia, porque os dias são maus. Obrigada por essa palavra que vai ser entregue ao nosso coração. E nós te agradecemos. Usa o teu servo poderosamente, na autoridade do nome de Jesus. Amém, igreja? Pastor Hélio, que o Espírito Santo te use. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós nesta oportunidade. E é motivo de grande alegria e satisfação estar aqui com os irmãos, com a pastora Ademir, com a irmã Ana Maria e também com a família da irmã Elminda. E os seus descendentes lá de Mutum foi a nossa ovelha, então, como é que Deus honra, né? Quando os antepassados são fiéis,
a fidelidade passa de geração em geração. Lá nós somos, na época, lá, 1994, se eu não me engano, lá estava o irmão Firmino, a avó, como a gente chamava, né? A avó, o irmão Antônio, a irmã Elminda, tudo membro da Segunda Igreja Batista em Mutum, onde eu pastoreei por poucos, 1 ano e meio mais ou menos, mas foi muito bom. Quanto aos livros, depois do culto eu estarei ali, os irmãos poderão manusear, perguntar, estarei respondendo aquilo que os irmãos quiserem. E também tem algumas apostilas do curso de liderança que nós demos aqui ontem para o Ministério Diaconal. Se porventura algum dos irmãos quiserem adquirir essa apostila também, que sobraram, os irmãos poderão ficar à vontade e levar para casa esse material de liderança. Meus irmãos, abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. No seminário a gente aprende uma coisa muito interessante: nunca despreze o texto pelo fato dele ser muito conhecido. Às vezes a gente evita o Salmo 23, do Salmo 133, que todo mundo já conhece, né? Então, para que pregar sobre isso? É a parábola do filho pródigo, mas o texto bíblico é uma fonte inesgotável, sempre tem algo novo a nos oferecer. E eu quero ler com os irmãos esse texto, a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, que diz assim: E disse-lhes mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Pouco dia depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desprezava, ou seja, desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quanto empregado do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. E levantou-se, pois, e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alpaca nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Deus nos abençoe grandemente nesta noite, através deste texto e da palavra nesta oportunidade. O tema da nossa fala nesta noite, e prometo ser breve, é a viagem de volta.
É importante dizer que a viagem de ida é mais fácil do que a viagem de volta. A palavra viagem aqui não significa tão somente o caminhar de um percurso, seja a pé, seja de avião, seja de carro, mas em alguma situação que você se envolve. Vamos pensar aqui, ilustrativamente, uma pessoa que se envolve com drogas, é muito mais fácil ele entrar nas drogas do que dela sair. Todos nós sabemos disso. Então, a viagem de volta aqui, do que eu quero tratar, envolve muitas coisas, porque é o retorno. Às vezes você foi por um caminho fácil, agradável, alegre, alegria proposta pelo mundo, mas quando você já estava no fim da estrada, você descobriu que você enveredou por caminhos tortuosos e agora você deseja voltar. Aí você vai compreender que a sua viagem de volta para chegar à casa do Pai e retornar à comunhão que tinha anteriormente e restabelecer ali a sua vida, não vai ser tão fácil assim, da mesma forma que foi. O filho pródigo, como conhecemos, ele, quando saiu da casa do pai, ele foi embora alegremente. Ele foi com dinheiro, ele foi com riquezas, ele foi, digamos, na vaidade da vida, ele curtindo a vida de todos os meios que ele podia, porque tinha recurso financeiro. Mas quando ele chegou em determinado momento da sua vida, tudo aquilo que estava sustentando a sua vaidade findou. E foi neste momento que ele caiu em si. E alguém disse: a única queda que faz bem ao homem é quando ele cai em si. Vamos repetir? A única queda que faz bem ao homem é quando ele cai em si. E a mulher também, né? Meus amados, então queremos dizer nesta noite alguns fatores. Em primeiro lugar, a viagem de volta requer autoavaliação. Autoavaliação. Aquele rapaz estando em terra distante, gastado tudo quanto tinha, agora ele olha para dentro de si e ele faz uma avaliação da sua própria vida, que nós conhecemos como autoavaliação. E é importante ressaltar que, periodicamente, todos nós precisamos fazer uma autoavaliação da nossa vida. E nós sabemos que uma autoavaliação, ela aponta em duas direções, ao passado e ao futuro. Se você fazer uma autoavaliação e ficar preso no passado, você nunca vai tomar uma decisão de regressar. Porque você vai descobrir que está errado, você vai descobrir o seu problema, você vai descobrir que está longe da casa do Pai, mas vai decidir continuar lá. Mas quando a autoavaliação visa o futuro, do ponto de vista positivo, essa autoavaliação vai levar o homem a cair em si e desejar regressar, mesmo que esse caminho seja difícil. E aquele homem, agora, caindo em si, avaliando a si mesmo, ele decide voltar. E a Bíblia diz, e caindo em si, disse: quantos jornaleiros, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E é interessante ressaltar que a palavra de Deus diz que aquele homem agora, recordando que na casa do seu pai tinha abundância de pão, ele estava ali desejando comer aquilo que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Ouvi alguém dizer uma coisa muito interessante, por que ele desejava comer o que os porcos comiam e não comiam. E não comia, vamos dizer assim. Aí alguém respondeu isso de duas formas. Primeiramente, ele era muito honesto. Se o alimento era para os porcos, ele não poderia tirar do alimento para a sua própria vida. E segundo, o alimento era tão ruim, porque era dos porcos, que ele não conseguia comer.
Aí cada um vai fazer a sua opção. Mas o que interessa aqui é que esse homem caiu em si. E a expressão cair em si, olhando para o futuro, conduz a pessoa ao quê? Ao arrependimento. Porque não adianta você cair em si e continuar na mesma situação. É preciso arrepender para poder reconquistar aquilo que perdeu por uma decisão impensada. E olha só, uma coisa interessante, nós falamos, irmãos certamente já ouviram esse termo, é que a palavra arrependimento vem da palavra metanoia. E alguém diz que a palavra metanoia quer dizer mudança de mente. Mas não é somente isso. Porque a palavra meta, e você vê muito isso no celular hoje, né? A palavra meta quer dizer aquilo que vai além, aquilo que está além. E não usa o pensamento. Então, aquilo que está além. Eu quero dizer, quando o homem entrega a sua vida a Cristo, parece que quando a pessoa está sem Cristo, há um tipo de uma linha demarcatória na sua mente, no seu intelecto, que ele não consegue pensar além daquela linha. Parece que tem um tipo de um muro. Então, quando Cristo entra na nossa mente e nós passamos a ter a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, essa linha é ultrapassada, porque você começa a pensar além do pecado. O pecado não pode ser uma barreira que impede você ter a mente de Cristo. Você não pode criar um muro na sua mente. Por isso que a palavra metanoia, arrependimento, quer dizer pensar além do que você pensava quando estava sem Cristo. Então é importante ressaltar que o pecado obstruiu a nossa forma sadia de pensar. Mas quando Cristo entra na nossa vida, quando o Espírito Santo transforma o coração, a alma e a mente do homem, ele começa a visualizar o mundo por outro ângulo. Porque agora ele vai olhar com os olhos de Cristo e não com os olhos dele. Pela ótica de Cristo. E agora, quando a Bíblia diz aqui que aquele homem caiu em si, e ele agora, ele recorda, olha só, começou a pensar como ele pensava antes de sair da casa do pai. Quantos jornaleiros tem na casa do meu pai? Ele pensou além daquilo que ele estava pensando enquanto estava na vaidade. Ele agora ultrapassou essa linha demarcatória e começou a ver além do que ele estava vendo. Ver de uma forma diferente do que quando ele saiu de casa. Quando ele pediu a herança antecipada para gastar na sua vaidade. Então, amados, a viagem de volta requer, antes de tudo, autoavaliação. Em segundo lugar, meus irmãos, a palavra de volta também requer decisão. Esse jovem, ele tinha más qualidades e boas qualidades. E uma das suas boas qualidades era o poder de decisão que ele tinha. Mesmo a decisão errada. A gente pensa assim, que ele foi lá, chegou perto do pai e disse: meu pai, me dá a minha herança que eu quero ir embora. É claro que não foi assim. Ele venceu o velho pelo cansaço. Todo dia estava ali. Todo dia ele pedia. Até que um dia o pai disse assim: você quer ir? Então vai. Você vai quebrar a cara, mas eu vou deixar você ir. É isso que Deus faz com o homem. O homem está na igreja, a irmã está na igreja, a pessoa está na igreja, conhece o evangelho, mas quer deixar a igreja, quer ir para o mundo, e às vezes tem aquela batalha espiritual da carne contra o espírito, mas chega um dia que é como se Deus deixasse você ir sabendo que você vai se dar mal. Mas você precisa se dar mal para aprender com a sua própria experiência. Aí aquele jovem, depois de vencer pela sua obstinação o seu pai, ele toma essa decisão de ir embora como de fato foi. Mas na hora de voltar, ele também foi convicto na sua decisão.
E a Bíblia diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou confessar o meu pecado. Vamos dizer assim. Aí o texto diz assim: levantou-se e foi. Ele não somente idealizou um projeto, ele não somente projetou na sua mente, mas ele colocou em execução o projeto. Aquilo que até então era abstrato na sua mente, ele concretizou, porque ele voltou. Aquilo que era apenas um pensamento, no momento de crise, ele transformou esse pensamento em uma realidade. Os irmãos sabiam que as pessoas são de boas, a maioria das pessoas, a maioria de nós, somos de boas iniciativas, mas de más acabativas. Às vezes nós começamos muitas coisas e poucas delas nós chegamos ao fim. Porque às vezes nós temos muitos projetos idealizados, mas nós não temos, digamos, a boa vontade de colocar aquele projeto em prática. Às vezes não temos estratégia. E alguém disse que a estratégia é o ponto de onde você parte, ao ponto que você quer chegar. E no meio dessa caminhada tem os obstáculos. Aí no primeiro obstáculo, a pessoa desiste da sua boa iniciativa e não consegue concluir o seu projeto. Mas a Bíblia diz que esse rapaz, ele idealizou esse desejo de voltar, e a Bíblia diz: levantou-se e foi. E tanto foi que chegou na casa do seu pai. A Bíblia não conta, mas se você pensar, muitos obstáculos ele encontrou no meio da viagem. E talvez o maior obstáculo era ele mesmo. Porque às vezes, meus irmãos, no meio do caminho, dá vontade de desistir, como diz, dá vontade de chutar o balde, dá vontade de você, digamos, ficar lá onde você está mesmo, é mais cômodo. E outros obstáculos externos é que nós enfrentamos. É interessante que todo motorista hoje enfrenta muito obstáculo. De 500 metros tem um quebra-mola. Principalmente na cidade do interior. Aí você vai acelerando, de repente você tem que parar, né? É um obstáculo que você tem que passar. Quebrar o seu carro, quebrar sua mola, mas tem que ir. Senão você volta. Ou você não dirige. E aquele rapaz, ele enfrentou isso. Ele decidiu. É importante a gente tomar decisões. E é mais importante ainda, tomarmos decisões acertadas. Ele tomou uma decisão errada, mas agora ele tomou uma decisão acertada. É importante reconhecer, como diz o livro de Apocalipse, aonde caímos e partir dali. Porque, diz o dito popular evangélico, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas Deus só levanta quando a pessoa quer também. Em terceiro lugar, meus irmãos, a viagem de volta requer confissão. Olha o que ele disse: Pai, pequei contra ti. O grande problema da nossa confissão é o se. Se eu pequei, você me perdoa. Principalmente com as pessoas. Mas o texto não diz, não colocou essa pequena palavrinha. Ele diz assim: Pai, eu pequei. Pode ver que o verbo está na primeira pessoa do singular. Pai, pequei. Ele não colocou culpa no pai, não colocou culpa no irmão, ele não colocou a culpa no fazendeiro que mandou ele comer com os porcos. Ele disse: eu sou responsável pela minha própria ruína. Por isso que a Bíblia diz que cada um de nós daremos conta para com Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Porque cada um de nós somos criados com responsabilidade. Deus incutiu em nós essa responsabilidade para que nós não venhamos a culpar ninguém pelos nossos erros. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e deixamos de fazer.
E ele disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. E isso é muito importante. Todo aquele que se diz indigno, esse se torna digno diante de Deus. Foi isso que Jesus ensinou, que todo aquele que se humilhar será exaltado, e o que se exaltar será humilhado. Então, à medida que eu digo para Deus que eu sou indigno para com Ele, eu me torno digno. Mas no momento que eu me exalto e digo que eu sou digno, eu posso me tornar uma pessoa indigna diante de Deus. Por isso, a questão aqui é muito importante, a confissão, porque a confissão também envolve a humilhação. Não se exaltar. E ele disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? Ele tinha convicção do coração bondoso do pai. Outra coisa que ele diz aqui: quantos empregados do meu pai tem? Está tendo nesse exato momento. Nesse exato momento que eu padeço necessidade, é o mesmo momento que os empregados do meu pai têm abundância de pão. Não é depois, no futuro, nem no passado, é agora. E eu quero dizer com isso que a confissão dos nossos pecados a Deus não é coisa para o futuro, é coisa para o presente. E ele diz: faça-me como um dos seus empregados. É muito importante ressaltar, né, que este rapaz, ele tinha no seu coração essa humildade de confessar. É preciso ter humildade, é preciso reconhecer onde nós caímos, para que ali nós possamos levantar e dizer para Deus: pequei contra ti. E dizer para o nosso próximo, quando nós erramos: errei contra você, para pedir perdão. É interessante, meus irmãos, quando a gente fala em perdão humano, eu vejo ouço muitas pregações de muitos colegas que, quando fala de perdão, eu percebo que o perdão e o arrependimento, o perdão é mais falar sobre o perdão do que o arrependimento. É desproporcional. Então, se eu errei contra o irmão, ele precisa me perdoar, não precisa? Todos nós concordamos. Mas eu também preciso me arrepender e pedir perdão. Às vezes é pregado, tem um termo muito conhecido, e não é crítica, é observação: liberar perdão. Parece que esse termo quer dizer perdoar o impenitente. Você errou contra mim, eu te perdoei sem que você arrependa. Eu entendo o seguinte, que perdão é consequência do arrependimento. É assim que a Bíblia nos ensina: Deus não perdoa quem não se arrepende. E se nós somos imitadores de Deus, é assim que tem que funcionar no meu entendimento. Da mesma forma. Então, quando alguém erra, eu faço outra distinção entre perdoar e guardar mágoa. Porque eu posso não ter perdoado e não ter mágoa. Porque eu vou perdoar quando o sujeito pedir perdão, mas eu não tenho mágoa no meu coração. Agora, alguém diz que perdão, que perdoar e não guardar mágoa são termos sinônimos. Mas eu posso não ter mágoa da pessoa que me ofendeu, mas também não ter perdoado, porque ele não se arrependeu. E eu acredito que o perdão é a consequência do arrependimento. E olha o texto: o pai perdoou quando o filho pediu perdão. Ele não disse: cá o filho longe, ele aqui disse assim: ô meu filho, continua aí na vaidade, continua aí na molecagem por aí fora, você está perdoado. Não, ele perdoou quando o rapaz veio à sua presença pedir perdão. Foi isso que aconteceu, não foi diferente. E hoje, meus amados, da mesma forma, eu acredito que é assim, né? Deus, ele perdoa, mas o homem precisa arrepender, mudar de pensamento, mudar de mente, pensar além. E por fim, meus irmãos, a viagem de volta também requer desejo de recomeçar. E ele disse: faça-me
como um dos seus empregados. Eu quero recomeçar, mesmo que não seja tratado como um filho, mesmo que eu não seja um príncipe, mesmo que eu não seja alguém especial, mas eu já estou satisfeito tendo aqui o tratamento que os seus empregados têm. Já está bom demais ao comparar com a vida que eu estava levando. Então ele disse: faça-me, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus empregados. Faze-me como um dos seus empregados. Então o desejo ardente daquele jovem era recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para entregar a sua vida a Cristo como seu Salvador e Senhor. Nunca é tarde para você que está afastado da igreja reconciliar. Nunca é tarde para você consagrar a sua vida de forma especial a Deus para um ministério, para uma obra. Nunca é tarde para fazer algo que Deus deseja que você faça. Não importa o que seja, mas Deus deseja que todos retornem, venham em direção a Ele. Confesse e comece novamente. Não é salutar postergar uma decisão que visa louvar a Deus, que visa engrandecer a Deus, que visa obedecer e glorificar a Deus. É possível que Deus queria que nós fizéssemos isso antes. Mas se não fizemos antes, eis aqui o tempo da salvação, disse o apóstolo Paulo. Eis aqui o dia aceitável, eis aqui agora o tempo da salvação. Então o tempo de Deus pode não ser o tempo do homem. E quando chegar nesse tempo, é preciso agir da forma que esse rapaz agiu. Levantar-me-ei, porque estava caído. E levantou-se e foi ter com seu pai. Todo pecador precisa levantar para se encontrar com o Pai Celestial, para voltar para a casa de Deus, para deixar de ter desejo de comer com os porcos e participar do banquete que Deus tem para cada um de nós. Participar do banquete que Deus tem para cada um de nós. Concluindo, meu irmão, tem uma história muito interessante de um jovem semelhante a este aqui da parábola. Conta-se que havia um jovem muito rebelde e a sua mãe crente fiel, orava incessantemente por aquele jovem, por aquele filho. Mas um dia, aquele rapaz, ele resolveu dar uma volta no mundo, não no planeta, né? Como o filho pródigo, para ver as coisas. E ele deparou com as situações que ele não entendia. Então ele passou perto de um córrego e tinha uma senhora tirando água do córrego para encher a sua botija. Mas o balde que ela tirava a água não tinha fundo. E ele disse: minha senhora, troca o balde, senão você nunca vai conseguir encher a sua botija. E aquela senhora disse assim: não, eu vou continuar tirando água com um balde sem fundo. E ele seguiu mais adiante, ele viu um senhor com, os mais antigos aqui, morou no interior, com um grande feixe de lenha nas costas, de tal maneira que ele não aguentava. Seu rosto quase ia ao chão. Ele disse: meu senhor, divide aqui esse feixe de lenha, porque senão o senhor vai ter sério problema de coluna. E aquele senhor disse assim: não, eu vou levar do jeito que está aqui. E ele continuou a caminhada. Chegou mais adiante, ele viu um menino, tinha subido a uma árvore frutífera, e aquele menino tirava todas as frutas, as verdes, as de verde e as maduras.
E ele disse: meu filho, tira somente as frutas maduras, deixa as outras aí. E o garoto disse: não, eu vou tirar todas as frutas. Ele não entendeu nada. Ele falou assim: a minha mãe deve ter resposta para essas coisas que eu não estou entendendo. Eu vou voltar e vou perguntar para ela. E ele voltou. Aí ele contou a primeira história. Eu vi uma senhora tirando água com um balde sem fundo e eu aconselhei ela a mudar de vasilha, mas ela não entendeu. O que é isso, minha mãe? E ela disse assim: isso aí é o coração do homem, sem Cristo. Por mais que ele coloque algo que satisfaça, é como aquele balde sem fundo. Nada para lá dentro. Ele está sempre vazio. E assim como aquela senhora insistiu em tirar água com balde sem fundo, assim é o pecador. Ele insiste querendo preencher a sua necessidade com as coisas deste mundo, mas o seu coração continua vazio. Ele nunca consegue e nem conseguirá resolver o seu problema no quesito espiritual. E ele contou a segunda história. Aí ele disse: eu vi um homem com grande feixe de lenha. Ele não conseguia carregar de pesado que era, e eu aconselhei ele a dividir, mas ele não quis. O que é isso, minha mãe? Ele disse: isso aí é o pecado. O homem está com uma farda tão grande de pecado sobre a sua vida, mas ele não divide e não renuncia. E ela disse: se pudesse fazer um raio-x da alma do homem, você ia ver a alma dele semelhante ao seu corpo, encurvado. Quase com o rosto encostando ao chão pelo peso que ele carrega, mas ele não lança as suas ansiedades sobre Cristo que pode perdoar. Aí ele contou a história do menino, né? Eu vi uma criança, um garoto, tirando todas as frutas. O que é isso? E ela disse: isso aí é a morte. Porque quando a morte vem, ela não escolhe idade. Morre a criança, morre o adolescente, morre o jovem, morre o meia-idade, morre a terceira idade. Assim como aquele menino tirava todas as frutas, assim a morte. Ela vem e leva qualquer um. E eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que como está a sua vida? Será que a sua vida está com aquele balde vazio e você tentando preencher e não consegue? Porque seu coração é como um balde sem fundo, um coração sem Cristo? Como está a sua vida? Será que você tem pecado aceleradamente de tal maneira que a sua alma está curvada? E eu concluo dizendo aqui: e qual é a sua idade? Você é criança? Você é jovem? O irmão estava falando ali da criança que tomou chumbinho. Olha só o perigo. A minha esposa comeu soda cáustica quando era criança, mas não morreu porque ela estava preparada para mim, né? E 42 anos de casado com a mesma esposa. É bom dizer isso nesse momento de divórcio, né? É interessante, irmãos, que aí aquele jovem, a pergunta é: qual é a sua idade? Quando a morte vem, não escolhe idade. Você está preparado para encontrar com Deus? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com seu Deus. Então, se você não está preparado, esteja, porque nenhum de nós aqui presente conhecemos e sabemos o que vai acontecer conosco dentro de mais alguns minutos adiante. Por isso, é preciso estar preparado hoje. Eu não vou fazer apelo aqui público, mas eu queria apelar ao seu coração a fazer uma profunda reflexão da sua vida e você descobrir se você está longe de Deus, como aquele jovem estava longe da casa do seu pai, e assim como ele decidiu voltar e confessar, volte, confessa, entrega e siga em frente, porque nunca é tarde para recomeçar a sua vida com Deus. Amém? Deus nos abençoe grandemente. Primeira Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo fala do sacrifício de Jesus. E ele diz que Jesus entregou a si mesmo por nós. E ele diz
que nós devemos responder a esse sacrifício de Jesus Cristo. 3 coisas sobre a ceia. Primeiro, saber o que Jesus fez. Para saber o que Jesus fez, precisamos nos lembrar quem éramos: pecadores, condenados e sem consciência de Deus. Quando entregamos a vida a Cristo, fizemos o caminho de volta, como ouvimos a mensagem desta noite. E entregamos ao Senhor exatamente o que o filho pródigo entregou. Entregamos os nossos pecados, nossas falhas, nossas culpas. Viemos como pecadores, merecendo a punição do Pai. Mas o Pai nos recebeu, porque Ele é o Pai, e Ele não se esqueceu de que somos filhos. Então você era pecador, e o seu Pai te recebeu de volta. A Bíblia diz que você deve se lembrar disto. Eu imagino que aquele filho nunca se esqueceu de que o pai poderia tê-lo rejeitado. Eu imagino que depois daquele dia, aquele filho nunca deixou o compromisso com Deus. E ele se lembrava sempre de que o pai o havia recebido de volta. Então lembre-se quem você era, o que o pai fez por você. Examine a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. Se você pecou essa semana, se tem tido um hábito pecaminoso, deve examinar a si mesmo e, como aquele filho, deve confessar o pecado. E só você pode fazer isto. Você não pode culpar as pessoas, como ouvimos essa noite. Pode culpar a você. Diga: Senhor, eu pequei, eu falhei, e eu quero também pedir perdão ao Senhor. Assim você estará se lembrando do que Jesus fez, confessando o que você fez e reassumindo um compromisso com o Senhor. Esse é o caminho de volta. Ore por você nesse instante. O Ministério de Louvor virá à frente, e enquanto o Ministério de Louvor vai estar ministrando, nós vamos estar consagrando ao Senhor o pão e o vinho, para que possamos desfrutar deles em nossas vidas. Enquanto o ministério estará ministrando, a igreja vai estar sendo servida com o pão e o vinho. Você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é convidado a participar da ceia do Senhor. Você que é membro desta igreja, é convidado a participar da ceia do Senhor. Se você for membro de uma outra igreja, mas uma igreja em que você foi orientado a receber a Cristo como Salvador e Senhor, você é convidado a participar da ceia do Senhor. Mas, se por acaso você não é batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas águas, nós convidamos você a aguardar, porque o momento certo vai surgir na sua vida, para que você possa participar também do pão e do vinho. Assim, nós vamos estar celebrando nesse instante em nome do Senhor Jesus.
de saciar. Aos pecadores encontrem a graça, venham à mesa, Ele satisfará. Ele é bondoso, quem o busca o achará. Deus Santo amou o mundo que deu seu único Filho pra nos salvar, e aquele que nele crê viverá. Tragam suas falhas, tragam seus vícios, entreguem tudo aos pés da cruz. Jesus está aí a esperar. Deus Santo amou o mundo que deu seu único Filho pra nos salvar, e aquele que nele crê viverá. O inferno pra sempre está derrotado. Agora eu sei o livre caminho. Deus tanto amor, Deus tanto o mundo amou. Aleluia, dele flui a graça. Aleluia, o seu maravilhoso amor. Aleluia, dele flui a graça. Aleluia, o seu maravilhoso amor. Por acaso alguém não recebeu o pão ou o vinho? Todos receberam. Esteja um espírito de oração por si mesmos. Você não pode achar que é perfeito, que é perfeita. Você precisa colocar a sua vida diante do Senhor, examinar a si mesmo e dizer ao Senhor que você não deseja de modo nenhum uma vida de não reconhecimento do pecado. Você precisa sempre se lembrar que você pode falhar, mas precisa se lembrar também que se você falhar, você vai poder confessar o seu pecado ao Senhor. Então examine a si mesmo. Você não tem a obrigação de examinar a ninguém aqui na igreja, mas tem a obrigação de examinar a você mesmo, a você mesma. Se alguém aqui na igreja, você sabe, está falhando, esse não é um problema seu, é um problema da própria pessoa com Deus. Você não vem à casa de Deus para ficar julgando quem quer que seja, mas precisa julgar a si mesmo, a si mesma. O fulano falhou, a fulana falhou. Não, Deus quer saber se você reconhece quando você falhou ou quando você fraquejou. Deixa o outro com Deus, porque Deus quer ter uma relação muito íntima com você, e Ele quer que você, como filho, diga ao Pai que você reconhece que Ele te perdoa. Todos receberam? É porque enquanto nós estávamos servindo aqui, agora todos já estão servidos. Eu quero que você levante o pão. A Bíblia diz que Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Comamos o pão todos juntos.
Este é o corpo de Cristo, simbolizado no pão que foi partido. Este é o corpo de Cristo, simbolizado no pão que foi dividido e por causa dos nossos pecados. Agradeça a Deus porque você era pecador, e o Senhor pagou o preço dos seus pecados. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, diz a sua palavra. E nós te agradecemos por participarmos do pão e por termos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que do mesmo modo, naquela noite, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele disse que este vinho simboliza o sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue derramado por Jesus Cristo. Mas ele é o sangue da aliança entre nós e Deus e entre nós e o outro. Então nessa noite eu quero pedir a você que troque o seu cálice com no máximo 3 pessoas que você quer testificar de que tem uma aliança espiritual. Somos da mesma família espiritual. Então deixe o seu lugar, vá até lá, troque o cálice com seu irmão, com a sua irmã e diga: eu tenho uma aliança espiritual no sangue de Jesus Cristo com você. E eu quero pedir que a nossa comunhão cresça, que a gente consiga vencer as lutas, as dificuldades, e quando houver uma incompreensão, que nós mantenhamos o cuidado, o respeito, a proteção um para com o outro. Temos uma aliança de sangue. A Bíblia diz que depois Jesus disse aos seus discípulos: que devemos fazer isto também em memória dele. Trocaram aqui? Conseguiram? Eu não pude olhar para trás, então não tinha visto. Jesus disse: este é o meu sangue, que foi derramado para a purificação de todos vocês, de todos nós, para a purificação das nossas almas, do nosso espírito. Sinta-se perdoado. Pior dos pesos é o peso da culpa. É quando nós olhamos para nós, né, William? E a gente fica dizendo: será? Eu errei, será? Isso não é uma experiência só sua, é uma experiência de todos nós. Sinta-se perdoado. Antes de tomar o cálice, diga: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o meu espírito e a minha alma estão leves, porque foram lavados pelo sangue de Jesus. Estou perdoado. Nada além do sangue, não é? Como canta o Fernandinho. Nada além do sangue de Jesus para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Vamos então agradecer ao Senhor. William, ore a Deus por nós. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. E agradeça ao Senhor porque Ele derramou o seu sangue por nós, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade de participarmos, ó Deus, deste momento, ó Deus, deste memorial, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, pelo Senhor ter morrido na cruz, ó Deus, no nosso lugar,
ter derramado, ó Deus, o teu sangue precioso, Deus, para nos purificar, ó Deus, de todo mal, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Esteja conosco, ó Deus, neste momento, ó Pai. Em o coração, ó Deus, de cada um, ó Deus, aqui presente, ó Deus. Em cada um, ó Deus, dos nossos familiares, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ter, ó Deus, renovadas, ó Deus, as nossas alianças, ó Deus, com o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, depois de tanto tempo. Eu te agradeço, ó Deus. Muito obrigado. Amém. A palavra de Deus diz que Jesus disse: este é o meu cálice, é o meu sangue que é derramado por vós. Façam isto em memória de mim. Façamos todos, lembrando que Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. Aleluia. Irmão Marcos, agradeça ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Sim, nosso Deus. Sim, Senhor. Amém, Jesus. A Bíblia diz que logo depois de partir o pão e tomar o cálice, os discípulos de Jesus cantaram um hino e foram para o monte orar. Talvez você tenha andado meio triste, perdeu a alegria do Espírito Santo por causa das lutas, das dificuldades, dos problemas da vida, as provações. Eu quero que você peça ao Senhor que torne a te dar a alegria da salvação, que você se sinta alegre em ler a palavra de Deus, estar na casa de Deus, estar com os irmãos em Cristo. Diga: Senhor, eu já fui mais alegre espiritualmente. Não quero que os problemas da vida me impeçam de ser e ter a alegria da salvação. Que essa semana seja uma semana de vitória para todos nós, para a glória de Jesus na nossa vida. Enquanto os diáconos recolhem os cálices, o Ministério de Louvor estará exaltando ao Senhor e logo depois nós estaremos encerrando o culto. Mas antes de encerrar o culto, quero lembrar aos irmãos que as mulheres estão com uma ação entre amigas e a Aline é responsável por esse ministério. Então as irmãs procurem a irmã Aline para saber dessa ação entre amigas, ainda hoje, para que você possa participar também. Lembrar você que a cantina está funcionando, e ela está funcionando para a construção do templo. Primeiro foram os diáconos, domingo passado foram os homens, hoje as mulheres. E você vai encontrar lá um chocolate quente, três pães de queijo, tudo por R$5. Então, antes de você ir para casa, faça o seu lanche aqui na igreja, porque aí você vai estar ajudando-nos a levantar recurso para a nossa construção também. Então, tem quente e tem frio, né? Frio, é frio. Opa, então, melhor ainda, para que você não precise ir pelando para casa, né? Vamos então com o Ministério de Louvor. Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho para nos salvar, e aquele que nele crê viverá. O inferno para sempre está derrotado. Agora eu sei o livre caminho, pois tanto amor Deus tanto o mundo amou. Aleluia, dele flui
tanto amor, fez tanto mundo amor. Tragam suas falhas, tragam seus vícios, entreguem tudo aos pés da cruz. Jesus espera, Deus tanto mundo amor. Glória a Deus. Tanta coisa linda no culto de hoje, né, irmãos? Louvor, as celebrações ao Senhor, os dízimos e ofertas, a apresentação, consagração de Joaquim, a palavra poderosa, a ceia do Senhor, e ainda terminamos o culto às 9 horas. Olha que lindo, né? Olha que bênção. Então vá tranquilo até a cantina, faça o seu lanche, ajude a construção e Deus vai te abençoar ainda mais. Pastor Hélio vai estar lá à porta com os livros, porque vários irmãos já adquiriram, mas se você quer um livro autografado do pastor, ele vai fazer essa dedicação a você em nome de Jesus, ok? Agora abra suas mãos, receba a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo que habita em nós repousem sobre a igreja reunida neste santuário e espalhada agora e para sempre sobre toda a face da terra, estejam sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Deus vos abençoe, irmãos. Vamos em paz, em nome de Jesus. Eu quero falar com o irmão Felipe e com o irmão Osmar. Rapidamente, vou liberar os irmãos, com certeza. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.